Olá, pessoal! Neste vídeo vamos discutir a concepção dialética de liberdade. O primeiro pensador que a gente vai trazer aqui para pensar dialética é o Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático lá da Grécia Antiga, anterior inclusive ao Sócrates, que ele vai pensar a dialética, essa questão da transformação. Relacionem para ficar mais fácil, a ideia de dialética com diálogo. Você tem então pelo menos duas forças aí em relação. E ele vai dizer, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. A ideia de que um homem, ele mesmo não pode entrar duas vezes no mesmo rio, mesmo que aparentemente seja o mesmo homem, aparentemente seja o mesmo rio, esse homem muda. Se pensar, tipo, as pessoas mudam com o tempo, e o rio também, tem o fluxo da água. Esse rio não é mais o mesmo que era na vez que anterior que aquele homem entrou naquele rio. Não é mais o mesmo homem, não é mais o mesmo rio. A ideia então de que tudo flui, as coisas estão em movimento, o movimento é constante. Mas o que faz as coisas se movimentarem? O Heráclito, ele vê que justamente o que faz as coisas se movimentarem são as contradições. Se tem forças opostas que lutam entre si. Pensar o dia e a noite. Você tem um momento em que está claro e um momento em que está escuro. São duas forças opostas, mas que têm um certo equilíbrio de alguma maneira. Elas estão em contraposição uma à outra, mas geram uma certa ordem esse fluxo das coisas. Também você tem, o quente e o frio. Se a gente pensar períodos mais quentes, períodos mais frios, as estações do ano. Você sabe que vai ter uma estação mais quente, mais fria, uma mais chuvosa, uma mais estio. Então, você tem esses momentos, essas contradições, que lutam entre si, mas ao mesmo tempo geram fluxo. O calor e o frio geram momentos mais quentes, mais frios. O ódio, o amor, separa e o que une. Então, as coisas estão sempre se unindo e se separando. É nesse fluxo das coisas, a ideia da dialética aí. Você tem duas forças em contradição que vão gerando novas realidades e vai fazendo com que as coisas mudem e a única coisa permanente seja o fluxo. Continuando, essa ideia de dialética, como eu falei, se a gente pensar em diálogo, duas pessoas conversando, fica mais fácil para entender, acho que mais visível a ideia. Então você tem a dialética aí do Platão, e do Sócrates, a ideia de, através das discussões, do diálogo, buscar as contradições dentro de um raciocínio para poder chegar mais próximo de um conhecimento verdadeiro. Quando Sócrates, alguém falava, porque isso é o justo, e o Sócrates chegava e perguntava, mas o que é justiça para você? Você acha que isso é mesmo, se isso é justo, por que é justo e o que faz isso ser justo? E ficava perguntando até as pessoas perceberem que tinha contradições na fala dela e a pessoa não sabia de fato o que era aquilo. E a ideia, depois, nos diálogos mais maduros do Platão, essa ideia de questionando e eliminando o que é falso nos pensamentos, para você chegar num pensamento verdadeiro, um pensamento mais científico, que apresente, possivelmente que se apresente sem contradições. Então é o modo de discutir e você vai apresentando contradições e você vai eliminando aquele pensamento que é contraditório e não pode ser verdadeiro, não pode ser científico. Então aí é um método de se chegar à verdade. Aí seguindo, pessoal, a ideia da dialética, na modernidade a gente tem um filósofo alemão, o Hegel, que vai resgatar a dialética dos gregos antigos, ainda que dando uma nova cara. Ele é considerado um filósofo idealista, então as ideias, organizam o mundo, e essas ideias estão em transformação, e transformam o mundo. Então, a princípio, você tem uma afirmação, uma tese, e aí, porém, para existir a mudança de alguma maneira, para se progredir, dentro dessas mudanças, você tem uma ideia que vai se contrapor à ideia inicial, uma antítese.
né? Uma antitese, algo que é contra aquela tese, que vai se contrapor. Vocês que estudaram figuras de linguagem, sabe a ideia lá de ideias que se contrapõem, né? Por exemplo, de repente, do riso fez-se o pranto. Né? Você tem o riso, mas de repente você tem uma situação nova e tem o pranto. Aqui no caso, nessas transformações das ideias, né? Tem uma ideia, por exemplo, a ideia de que o Sol, né, a Terra é o centro do universo. Você tem essa ideia, é uma tese. Porém, você vai ter contradições na percepção do mundo, né? Vai estar analisando o movimento dos astros, né? Você vai ver que não é bem assim. Né? Você tem ali, então, de alguma maneira, ideias que se colocam contra essa tese inicial de que a Terra é o centro do mundo. E nessa disputa de ideias, né, nessas contradições, vai se gerar uma nova síntese, uma nova ideia sobre o mundo e sobre as coisas. Então você parte com um novo olhar sobre o mundo. A ideia do Hegel vai nesse sentido, né, de você ter uma tese, uma ideia inicial, uma antítese, né, algo que vai se contrapor a essa ideia inicial. Então vai ter uma disputa entre essas ideias para se gerar uma nova tese, que é a síntese, né, uma nova afirmação. Você tem uma afirmação, você tem uma negação da afirmação, então você tem uma nova afirmação. Você houve uma mudança nesse processo, você chegou numa síntese. E essa ideia do Hegel vai dar base para o filósofo que a gente vai ver a seguir, e daí a gente vai entender porque a gente está tratando isso em liberdade. Dando sequência à ideia de dialética, o Marx, né, filósofo também alemão, traz essas ideias do Hegel, mas meio que vai colocar de ponta cabeça essas ideias, vai inverter. Se para o Hegel é as ideias que organizam o mundo, para o Marx é a realidade material que organiza as ideias. Mas na própria realidade material, você tem um processo de contradições e você vai ter uma análise dialética para entender essas contradições. Então, as contradições, né, é justamente em como os homens produzem a realidade material. Pensa nas relações sociais pautadas pelo trabalho. Analisando o capitalismo, por exemplo, você tem contradições entre é, o, os interesses, né, da burguesia e os interesses dos trabalhadores. Os capitalistas, né, os patrões, né, os empresários, eles têm um interesse específico, né, de aumentar seu capital, aumentar seu lucro. E os trabalhadores têm outros interesses, né, ter uma vida digna, etc., ser livre, né, ter condições de vida, que pode muitas vezes entrar em contradição, né, em choque as ideias dos trabalhadores com as ideias dos capitalistas. Por isso ele vai pensar justamente, né, que a própria luta de classes, né, essa disputa de interesses, é o que move a história. Porque se você vai ter disputas, vai ter conflitos, né, inclusive violentos, que podem mudar essa realidade. Né, para pensar isso, né, você tem um contexto específico ali do feudalismo, né? O feudalismo enquanto um modo de produção, uma forma de organizar a vida. Né? E esse feudalismo é organizado pelo quê? Pelo senhor feudal e os servos. Né? O senhor feudal é a tese do feudalismo. É ele que a quem interessa o feudalismo. É ele que tem o poder nesse contexto. Então, ele é a tese, ele é a afirmação do feudalismo. Mas você tem a negação do feudalismo, que são os servos, né? Que são basicamente dominados pelos senhores feudais. Para casamento, para organização da vida pessoal, para o trabalho, para tudo, né, eles têm que responder ao senhor feudal. Então eles estão em contraposição, eles estão em conflito. Então, né, esses servos, né, é a antítese do feudalismo. E dentro desses servos em específico, né, você tem a burguesia, que é um setor, né, são aqueles filhos dos servos que viram comerciantes, começam a enriquecer e entram em choque direto com as ideias do feudalismo. A ideia de aristocracia, a ideia de que tem pessoas que nascem superiores umas às outras, a própria organização feudal complica para o enriquecimento desses burgueses. Então você tem conflito de servos, né, entre os servos burgueses contra o feudalismo e os senhores feudais. E neste conflito se gera uma nova sociedade. Você tem uma síntese, então. Você tem a tese, você tem a antítese, né?
que é a antitese, essa antítese, essa negação da tese, e a partir disso você tem uma síntese, uma nova realidade. Então Marx está vendo nessa luta de classes, né, a criação de uma nova realidade. E aí pensar aonde está a liberdade das pessoas nesse contexto. O que ele está colocando? Sim, as pessoas, né, que podem negar a realidade ou afirmar a realidade, né, elas podem fazer, né, agir de acordo com uma certa liberdade. Porém, a liberdade está dentro do contexto específico, dentro de uma realidade material vivida. A liberdade só pode ser, né, eu só posso agir conforme esse contexto que eu estou vivendo, que eu possa ser, né, a tese ou antítese de algo. Então, né, como ele está pensando como o homem vai agir no mundo e a liberdade para agir. Você tem uma realidade material, uma forma como é organizado esse mundo, que vai implicar na forma de pensamento. É como eu penso, eu olho para o mundo, minhas ideias, ideologias, religião, minha relação com as pessoas, depende da forma de organização do trabalho para ele. Então está em relação direta. Né? As ideias do mundo feudal dizem respeito à organização do feudalismo. As ideias da antiguidade grega dizem respeito a como é organizada a vida na antiguidade grega. As ideias do mundo moderno é de acordo com como é organizado o mundo moderno. E eu vou agir de acordo com o contexto. As minhas ações, né, estão em relação direta com o contexto em qual eu estou inserido. Então, de alguma maneira, né, que ele está colocando, as circunstâncias fazem os homens, assim como os homens fazem as circunstâncias. E aí a relação dialética, né? Os homens são quem estabelecem as relações sociais, mas ao mesmo tempo essas formas de estabelecer relações criam determinados homens específicos, né? Humanos específicos, né? Homem ou mulher. O homem ou mulher de uma época, ele cria aquela época, ele está em relação direta com isso, ao mesmo tempo que essa época, esse contexto que ele vive, né, esse tempo e espaço que ele vive, forma essa pessoa. Então, assim, a pessoa é formada pelo tempo histórico, espaço social que ela vive, mas ao mesmo tempo essa pessoa também transforma o tempo e a história em que ela vive. Essa ideia dessa dialética em uma relação, né, de duas forças em relação. Você tem duas forças, né? O homem agindo sobre o meio e o meio agindo sobre o homem. E para explicitar melhor, trazer o Marx falando sobre a história, né? Os homens fazem a sua própria história. Então a ideia de que a pessoa, né, os humanos, né, podem agir, né, construir a sua história, mudar o mundo, a realidade social em que vivem. Contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade. Não é simplesmente mudar o que eu quero, mudar as coisas em si, criar uma realidade da minha cabeça do nada. Eu não posso criar uma realidade a partir do nada, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita. Então, tipo, a história, né, a realidade que a gente vive, a gente não escolhe nascer nesse contexto, nesse momento, nesse lugar específico. A gente nasceu e vive num lugar específico e pode agir conforme o que já tem ali. Meio que as nossas ações têm certas limitações do meio, porém a gente pode agir e mudar o que está sendo feito. Né? Então essas circunstâncias, né? Mas essas lhes foram transmitidas assim como se encontram. Você tem toda uma herança do passado que forma quem você é hoje, e a partir desse passado que você recebeu, que você pode transformar as coisas. Entendeu essa relação é, dialética aí, né, dialógica, né, de diálogo do homem com o contexto em que ele vive? O homem hoje é fruto de tudo que aconteceu no passado. Todo o passado, toda a tradição organiza o homem hoje. Porém, esse homem hoje, né, esse homem, mulher, etc., a pessoa, né, cada um, pode mudar a realidade dentro do contexto. O que ele está colocando aqui é que a gente pode transformar, né, tem essa liberdade de mudar as coisas, mas não é de qualquer jeito. É de acordo com o momento histórico, o contexto, né, que vai de alguma maneira apontar para onde a gente pode ou não pode ir.
A gente tem uma cultura, uma tradição, uma forma de se organizar, que a gente pode mudar essa cultura, essa tradição, etc., mas com base justamente nela. A gente está numa relação dialética entre as condições de vida, né, o modo de vida, e o homem em si, agindo um sobre o outro. Espero que tenha dado para entender. Vários autores, né, apresentados, mas a ideia aí do Marx, de pensar essa relação dialética, de mudança, né? Você tem forças, você tem contextos específicos, né, que as pessoas vivem, aprendem a pensar e se organizar de determinada maneira e vão agir no mundo a partir disso. Espero que tenha dado para entender, ou que tenha despertado curiosidade. E é isso, pessoal. Valeu!